Olá, professoras e professores, aqui do Simpro Santos e região, tudo bem com vocês? Sou Wilson Ferreira, jornalista e, digamos assim, humilde blogueiro, né? Que apresenta aqui o Clipando, essa série aqui de clipes especializados na área da educação, só que o Clipando, né? Um clipe comentado sobre educação, né? Como vocês sabem, né? É um serviço básico de um serviço de assessoria de comunicação, onde o jornalista ele se transforma numa espécie de curador da informação, de tudo que sai na mídia, tal, que possa ser interessante ou que ele perceba que repercuta na área na qual atua o cliente, né, do jornalista que presta assessoria de comunicação, no caso aqui o Simpro Santos. Então, nessa iniciativa do Simpro Santos, né, dentro desse tripé, né, de formação, mobilização e serviços, né, aqui a área de formação dos professores e a ideia do Clipando como um clipping comentado da educação. Nosso objetivo aqui é ir além até da curadoria, né? Você sabe que aqui o nosso objetivo é transformar esses comentários, né, e essa observação, esse olhar de sobrevoo no que a mídia publica sobre educação, encontrar ideias, insights, né? Assuntos que possam servir de inspiração aos professores, não só nas suas estratégias de aula, mas também na sua própria formação, da formação principalmente do seu repertório, né? Teórico, conceitual, com que lida com a dinâmica da educação, né, no seu dia a dia. Então, sejam bem-vindos aqui à edição número 11 do Clipando. Está aqui os temas principais aqui do nosso Clipando. Como ensinar a ciência de verdade, isso é uma questão aqui bem interessante, né? Indo para além dos estereótipos da ciência, né? Mas a ciência em sala de aula, o que é ensinar a ciência de verdade, né? Refletindo sobre o Dia do Pedagogo, que foi dia 20, né? Dia 20, mas vamos fazer uma reflexão agora, que estamos gravando aqui dia 22, mas deve ao ar agora dia 23. Vamos fazer uma reflexão aqui sobre o pedagogo, em algumas questões, em alguns prismas aqui que a gente vai buscar com algumas informações, com algumas notícias, tá? E a questão do brincar, a brincadeira, o brincar infantil como o próprio processo de aprendizagem, tá? Dia 28, não sei se você sabe, é o Dia Internacional da Brincadeira, tá? Alguma coisa assim, vamos ver aqui, vamos confirmar aqui nos clippings. Mas é agora dia 28 de maio, Dia Internacional do Brinquedo, da Brincadeira, alguma coisa assim, dentro desse universo, né? Então, vamos conversar sobre isso aqui, esse outro clipe que a gente vai comentar aqui. Vamos ler e comentar, tá? Muito bem, sejam bem-vindos. Meu nome é Wilson Ferreira, como já disse, sou jornalista e blogueiro. Eu sou de Santos, né? Para quem já perdeu aqui o pequeno resumo, o pequeno currículo desse que vos fala, né? Eu sou formado aí pela Unisantos em jornalismo, lá pelos idos de 1983, já faz muito tempo, hein? Muito tempo. Lá na Rua Euclides da Cunha, em Santos, né? E depois atuei no jornal A Tribuna de Santos, aí como repórter, né? Por quase toda a década de 80, mas chegando à reportagem, principalmente a área de economia, né? E depois vim aqui para São Paulo, né, exercendo atividade acadêmica, concluindo os estudos na pós-graduação e, ao mesmo tempo, o trabalho de assessoria de comunicação e assessoria de imprensa, né, principalmente ligada a áreas como ONGs, tá, aqui em São Paulo. Então, esse é o trabalho, esse é essa pessoa que apresenta essa série do Clipando, né, agora na 11ª edição. Então, vamos lá, então. Vamos ao nosso primeiro clipping aqui dessa edição. Clipping número 1, vamos lá. Como ensinar ciência de verdade? Projetos STEM,
mostram caminhos, né? STEM em inglês é um acrônimo em inglês, né? Science, Technology, Engineering e Maths, matemática, tá? Mas vamos com calma, vamos explicar isso daqui, tá? Nesse clipe aqui, vamos voltar aqui para identificar, é do Porvir, aquela agência de jornalismo, né, especializadas em área de educação. É muito interessante a qualidade dos artigos que eles publicam, sempre atualizado, sempre vale a pena a gente fazer uma visita a esse site aqui, esse portal de notícias em educação, o Porvir, né, Inovações em Educação. Experiências na América Latina revelam como o projeto STEM ajudam alunos a vivenciar o rigor científico ao investigar problemas reais e validar soluções, tá? Então, é muito interessante porque, claro que essa questão de ensinar ciência, aquilo que quando chega na faculdade vai se chamar em metodologia da pesquisa científica, mas começa lá no ensino fundamental, em disciplina como ciência, por exemplo. A gente está no cenário atual que é muito importante a gente distinguir ciência de opinião, já que a gente vive todo esse movimento de negacionismo científico, movimento de anti-intelectualismo nos meios de comunicação, principalmente da indústria do entretenimento, né, que mostra sempre a ciência por aqueles estereótipos do cientista maluco, tá? Como o cientista como nerd, uma pessoa que vive à margem da sociedade, aquelas pessoas estranhas, esquisitas, sociopatas no limite, né? Mas em geral insociáveis, né? Esses são os clichês assim mais anti-intelectualistas que eu chamo, né? Que se faz aqui sobre a ciência. Mas tem um trecho bem interessante aqui que eu quero começar a comentar sobre esse artigo. Nessa conversa fica evidente que ciência não é opinião, é processo. Isso vale desde a criação de um novo medicamento até projetos em sala de aula. Todos precisam cumprir o método científico. Aí é que vem a coisa interessante, que é o cerne da ciência, de aprender ciência, tá? Observação, formulação de hipóteses, testes, análise de dados, revisão de resultados. Para professores da educação física, da educação básica, desculpa, usar projetos STEM, ciência, tecnologia, engenharia e matemática, pode ser uma forma eficaz de mostrar na prática como o rigor científico funciona e porque ele é indispensável. Mais do que conteúdo teórico, esse tipo de experiência coloca os estudantes diante de problemas reais. É interessante que não sei se é impressão minha, mas eu vejo muito um enfraquecimento dessa coisa do ensino da ciência, principalmente essa coisa do cerne científico que está colocado nesse trecho, tá? Observação, formulação de hipóteses, teste, análise de dados, etc. Daí que eu fui buscar aqui dos meus alfarrábios, inacreditável essa, fui buscar nos meus alfarrábios aqui e descobri que eu tenho um livro de ciência no meu tempo de ginásio, do antigo ginásio. Iniciação à ciência, está todo rasgado, tá, a capa caindo, mas o miolo está intacto. Edição de 1965, né? Mas eu estudei com esse livro no início dos anos 70, no ginásio, tá? Mas, no que se chamava ginásio na época. É interessante nesse livro, aí que está aquela questão que eu acho que se enfraqueceu bastante. Por exemplo, entrada das sementes na água, por exemplo. Esse trecho aqui, não sei se está visível aí para vocês. Entrada da semente nas águas. Está aqui, vamos precisar, está aqui. Então, com toda era um livro eminentemente prático, tá? Onde se ensinava, por exemplo, a observar, formular hipóteses, pensar e registrar em gráficos. Como registrar aquilo que você observava
em curvas através de gráficos. Isso que eu me lembro no primeiro ano do ginásio. Tá? É uma edição aqui da Unesco, né? Da seção de São Paulo, diz aqui, da editora Universidade de Brasília, tá? Que é este livro muito interessante. Então, é uma coisa que eu vejo que essa preocupação, aqui a velha experiência clássica, experimento clássico de colocar a semente, botar o grão do feijão no algodão molhado, aquela coisa toda para ver, observar ele crescendo, colocar conta-gotas a aguinha no laboratório, observar aquele experimento clássico, né, em ciência. Mas é interessante, esse é o primeiro aspecto, né? Como é importante no momento atual, onde a gente vive nessa coisa, né, toda essa discussão das fake news, movimentos negacionistas, anticientíficos, aliados ao movimento clássico da indústria do entretenimento, que eu defino como anti-intelectualista. Então, eu vejo a escola, nesse momento, como um movimento anticíclico, que seria justamente ensinar esse tipo do cerne da ciência, né? A questão da observação, formulação de hipóteses, formação de relatórios, revisão de resultados, essa coisa que faz parte do tipo do pensamento científico, tá? Que não é simplesmente apenas ligado à ciência pura, às ciências duras, né, como se chama, vira uma própria metodologia de pensamento no próprio cotidiano, né? Então, isso é que eu acho muito interessante, dentro das coisas que a gente vem discutindo nos últimos clipando, a coisa do letramento mediático, eu acho que a questão desse movimento esse movimento contracíclico da escola, que eu acho uma obrigação dela, ensinar, né, ou propor, ou sedimentar, ou tornar evidente, explicitar esse tipo o cerne do pensamento científico, não apenas ligados a experimentos empíricos em laboratórios na escola, mas como fazendo parte do próprio pensamento no cotidiano, o que é importante para se separar da mera opinião, tá? Então, isso é muito importante, né? Que a gente está no momento em que, nas redes sociais, o que é opinião e o que é informação, eles estão muito misturados, né? Então, está chegando muito naquele tipo de situação perigosa daquilo que muitos chamam de pós-verdade, tá? Aquela coisa em que parece que as pessoas criam truísmos, que parece que as coisas são evidentes por si mesmas por terem sido muito compartilhadas nas redes sociais, na internet, e assim por diante. Mas é interessante essa coisa do STEM, esse é o segundo aspecto, né? O que é o STEM? Tá? Então, essa é uma coisa bem interessante, é o segundo aspecto para desenvolver nesse clipping, como ele pode melhorar a sua aula. Aí é que vai de encontro a isso que eu estou comentando aqui, dessa coisa da ciência enquanto próprio método de pensamento do cotidiano. A abordagem engaja os alunos em atividades práticas que misturam diferentes conhecimentos e conduzem a uma aprendizagem criativa, tá? O STEM, que teve sua origem lá nos Estados Unidos, tá? Principalmente a partir de um relatório intitulado Rising Above the Gathering Storm, publicado em 2005 pela Academia Nacional de Ciências, Engenharia e Medicina dos Estados Unidos, que trazia já essa necessidade da educação interdisciplinar, juntando essas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Um tipo de metodologia escolar onde é proposto aos alunos problemas reais, cotidianos, onde é necessário resolvê-los de uma forma interdisciplinar, utilizando essa metodologia, esse cerne do pensamento científico. O que esse artigo é bem interessante, é da revista, deixa eu retornar aqui, da Nova Escola, bem interessante também esse outro site,
Mas o que eu faço com isso que eu aprendi? Acho que é a pergunta que mais se ouve, que muitos alunos falam, o que eu faço com isso que eu aprendi? Tá? Quando eu vi equações de segundo grau, álgebra, eu me lembro no final do ginásio, eu me perguntava o que eu vou fazer com isso? Para que isso serve? Todo professor já ouviu ou ainda vai ouvir essa pergunta de seus alunos, diante de uma aula com muitos conceitos e conteúdos. Há maneiras de transformar as aulas em atividades mais práticas, que colocam os estudantes para testar suas hipóteses com a mão na massa. Uma delas é o STEM, sigla em inglês em Science, Technology, Engineering e Mathematics. Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. A ideia original é unir conhecimentos das 4 áreas em torno da construção de algo que resolve o desafio proposto. Na prática, o STEM funciona como forma de oficinas criativas para que os alunos reunidos em grupos possam resolver algum desafio de maneira prática. Por isso que eu peço para prestar atenção, tá? Reunir mais informações, né, sobre esse trabalho metodológico, esse sistema de ensino interdisciplinar a partir da resolução de problemas, né? Usando uma metodologia científica, né, de forma interdisciplinar, unindo essas supracitadas áreas, né? Mas o que é mais interessante, claro que isso é uma coisa, dá para sentir que é de origem norte-americana, tem uma pegada do pragmatismo, da filosofia do pragmatismo norte-americano, que permeia lá o desenvolvimento das ciências lá nos Estados Unidos, mas é inegável que no contexto atual, repito, em que informação e opinião, tá, estão se confundindo ao ponto de surgir essa ideia da pós-verdade em redes sociais, onde aquilo que é fato e aquilo que é real e é falso acabam se misturando, ou pouco importa para as pessoas, é interessante resgatar essa questão da ciência, né, do pensamento científico, para além da experiência do pé de feijão, né, um clássico, né, na escola de laboratórios, 10 em cada 10 laboratórios em escola já fizeram esse tipo de experimento com os alunos, tá? Então, isso é muito importante, né? Ver a ciência no próprio cotidiano. E para além desses estereótipos, né? O pensamento científico como algo que se aplica ao próprio cotidiano no seu dia a dia. A percepção de recorrências, repetições, e, portanto, a partir das recorrências, a descoberta de padrões, regras, leis e assim por diante. É assim que a ciência surgiu, a partir da observação e da solução de problemas concretos do dia a dia. Vamos ao segundo clipe, então, clipe 2. Vamos lá, então, vamos lá. Segundo clipe. Como brincar favorece os campos de experiências na educação infantil? Especialistas dão exemplo e explicam como brincadeiras contribuem para o desenvolvimento das crianças. Vou ler aqui um pequeno trecho, junto com vocês, desse texto aqui, muito bom, tá? Novamente aqui da Nova Escola, tá? Da Nova Escola, já que começa o artigo aqui dizendo que as brincadeiras estão presentes no cotidiano infantil. As crianças brincam em casa, na escola, sozinhas, acompanhadas por pares ou por adultos, com elementos da natureza, brinquedos estruturados ou objetos. Criança é capaz de brincar com qualquer coisa, a gente sabe disso. Vamos ler esse trecho aqui, que eu acho que é o trecho-chave desse texto. Porém, nem sempre houve consenso sobre a importância do brincar. Havia uma concepção de que o brincar era um momento de respiro para crianças e educadores. Mas ele não é uma pausa na aprendizagem, é a própria aprendizagem. É a forma da criança existir no mundo, elaborar emoções, desenvolver linguagem, imaginação e autonomia. A brincadeira é a linguagem da criança, não é algo externo a ela. Explica aqui Neil Ebani, o informante de pauta aqui da matéria, especialista em educação infantil e formadora de professores.
Além disso, muitos educadores usavam o brincar como metodologia para ensinar algo, quando, na verdade, as crianças não brincam para aprender. Elas brincam e, consequentemente, aprendem. Complementa, tá? Isso é muito importante, que temos aqui, dia 28 de maio, o Dia Mundial do Brincar. É celebrado dia 28 de maio, o Dia Mundial do Brincar, tá? Então é interessante isso, o artigo ele vai avançando mais, o brincar e os campos de experiências, e cita aqui o BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, como ele estruturou em 5 campos de experiências para a educação infantil. Tá? E nesse artigo se discute como a brincadeira e o brincar entram nesses 5 campos da experiência da educação infantil. Dá destaque aqui de 2 campos das experiências colocados aqui do BNCC. O primeiro é escuta, fala, pensamento e imaginação, onde desenvolve aqui a proposta da contação de histórias em diferentes formatos, como conduzir, a metodologia dessa estratégia, bem interessante. E outra experiência que destaca, lá pela Base Curricular Comum, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Investigação, a proposta aqui, investigação sobre os elementos da natureza. Tá? É interessante promover brincadeiras com diversos elementos naturais, e aí vai desenvolvendo aqui a proposta. Cataventos, aviõezinhos, pipas, etc. Bem interessante e prático, em termos de exemplos práticos, de dinâmicas pedagógicas envolvendo brincar, tá? Nesse artigo. Que, é claro, vocês sabem que todas as referências e links desse material que a gente comenta está aqui na descrição do vídeo, aqui no caso do YouTube, né? Ou lá no artigo sobre esse Clipando 11, lá no site do Simpro Santos, tá? Então, dá uma olhada, eu chamo a atenção. E, é claro, a gente sempre cai nele, né? Sempre vai e volta. Vai ser 2 autores, na verdade, esse Clipando 11, né? O primeiro é esse cara, Johann Huizinga, esse historiador, linguista, historiador especializado em história cultural, né? Holandês, Johann Huizinga, e esse clássico, Homo Ludens, tá? Que é no campo da filosofia, mas é muito bem concernente à filosofia da educação. Essa história de como o brincar e o jogo, principalmente, que é o que ele mais discute, acaba ocupando um papel decisivo na estruturação da própria autodescrição interior, a individualidade, ou a estruturação do próprio ego. É bem interessante esse livro. Então, toda essa discussão desse texto sobre a questão que não é que a criança aprende alguma coisa com o brincar, a própria aprendizagem, a própria brincadeira já é o processo de aprendizagem, tá? Essa diferenciação que essa autora faz nesse artigo, é claro que não é uma questão, nesse artigo ela está querendo fugir de 2 estereótipos. Primeiro, a brincadeira como matar tempo, é o momento que você relaxa, tá? Para depois você voltar à concentração nos estudos. E segundo, como a brincadeira como algo performático voltado à aprendizagem, no sentido quantitativo, né? Quando, na verdade, a própria brincadeira é a aprendizagem, porque ela envolve já a questão do jogo, tá? O jogo, como coloca o Johann Huizinga, é aquela questão em que a criança ela está no momento em que ela não tem o menor receio, menor medo de perder, ganhar. Essas questões não invadem a preocupação, essas questões performáticas. Tipo, qual o objetivo? O que eu vou ganhar com isso? Tá? Simplesmente é o jogo em si, é o processo que é o mais importante. Tá? Ligando aí a questão do pensamento científico, o cerne do ensino da ciência
é o processo, não o resultado. É o processo do pensamento que é mais importante, muito mais que o próprio resultado. Que a gente sabe que a ciência vem de muita frustração, erro e acerto, tá? Uma perspectiva mais empírica, né? Muitos erros e acertos. Então, é um momento aqui em que a criança, nessa questão aqui do jogo, tá? E o Huizinga coloca, que é muito importante porque a criança ela está pouco preocupada em ganhar ou perder, qual é o resultado disso. Portanto, é um momento que ela está mais aberta em aprender, tá? Porque é o processo do jogo, a brincadeira como jogo que é mais interessante. E desculpa me alongar um pouco mais aqui nesse clipe, né? Mas é interessante como as crianças, né, como ele coloca aqui no próprio, né, em uma certa altura do livro, ele coloca de experiências práticas em que crianças criam no jogo uma espécie de handicaps, tá? Formas de protelar o final, de alongar o jogo, porque o processo, a competição, o jogo em si é mais interessante do que o resultado final. Quem é que ganha, quem é que perde, tá? Então, uma coisa todos devem lembrar, que os mais velhos principalmente, jogo de rua, futebol de rua, aquela coisa que era interessante, sempre tinha a figura do café com leite, tá? Aquele, olha, com esse você tem que pegar leve, tal, deixa ele ficar um pouco com a bola, geralmente era o mais novo, tal, e com isso, de certa forma, você dificultava ou alongava o jogo, tá? Já que o resultado final era pouco importante. Então é interessante, mais interessante ainda é você pensar como as crianças são resilientes nesse momento em relação a acerto ou erro. Diferente da criança, quando mais vai envelhecendo, né, e nós adultos, como significa fracasso e como isso nos atinge, como nós nos tornamos muito vulneráveis ao fracasso, né, de um resultado que não foi alcançado, justamente por esse tipo de pensamento voltado para a performance, né? Pois bem, chega de devagar aqui, vamos ao clipe 3. Clipe número 3 aqui, da nossa edição aqui, da 11ª edição do Clipando. Vamos lá. Dia do Pedagogo, que foi agora dia 20, né? Dia do Pedagogo reforça a importância da educação inclusiva nas escolas, tá? Educação inclusiva. Esse artigo é interessante que começa dizendo, com uma informação bem interessante, como o curso de pedagogia continua sendo o mais procurado do país. Segundo dados do último censo da educação superior, a graduação reúne cerca de 878 mil matrículas em todo o Brasil, mantendo a liderança entre os cursos com maior número de estudantes, tá? Ou seja, a matéria começa dizendo que esse resultado, né, como o curso mais procurado do país, resulta a importância do pedagogo para a formação educacional, tá? Principalmente nesse dia que se celebra o dia do pedagogo, né? Agora, que foi agora, dia 20 de maio. Tem um trecho aqui, vamos lá, como sempre, um trecho aqui, que é o trecho A Chave de Compreensão. Especialista destaca a importância de práticas pedagógicas inclusivas. Cada aluno possui um ritmo próprio de aprendizagem, isso é muito importante. Diogo de Hipólito, autor de língua portuguesa, tá? Autor de livros, né? De produções na área de língua portuguesa. Cada aluno possui um ritmo próprio de aprendizagem. Reconhecer essas diferenças é um dos principais desafios da educação atual. Para de Hipólito, a escuta ativa e a observação constante são fundamentais para identificar as necessidades dos estudantes e desenvolver práticas pedagógicas mais eficientes. Segundo o especialista, o de Hipólito, né, avaliações diagnósticas, atividades diversificadas e momentos de interação ajudam o professor a compreender melhor como cada aluno aprende. Esse aqui é o ponto central
desse artigo. A aprendizagem não ocorre de forma homogênea. O acompanhamento contínuo permite ajustar o planejamento pedagógico e propor intervenções mais assertivas. Eu considero esse o principal desafio para os pedagogos, né? Pedagogos, professores, essa questão da inclusão, onde cada aluno, dentro de uma sala de aula, isso os professores devem saber muito bem, cada aluno tem o seu ritmo, tem o seu estilo. Tá? Já foi o tempo em que a pedagogia era uma espécie de um trator nivelador. E, olha, todos têm que pensar, agir da mesma maneira, tal, meio que reprimindo, né? Ou defenestrando assim o tipo de pensamento, o tipo de estilo, ou de forma de aprendizagem mais diferente, privilegiando a coisa mediana, né? A coisa em termos de massificação, tá? Vivemos hoje tempos diferentes, esse é um grande desafio para o pedagogo. Principalmente essa coisa, a minha experiência como professor, claro, minha experiência como professor é de ensino superior, mas essa coisa do trabalho em grupo e o trabalho individual, tá? É claro que a tendência do professor é uniformizar o método, a atividade pedagógica, até para aliviar a sua própria carga de trabalho, né? Porque você padroniza um tipo de avaliação. Mas essa coisa você percebe com muitos alunos não funcionam bem em grupo e outros funcionam melhor em grupo, tá? Então isso é muito importante, uma experiência minha pessoal em termos de escola, o tempo do ginásio, já apresentei aqui meu livro de ciência do ginásio, está até caindo aqui pedaço, não? No livro de ciência aqui do tempo do ginásio, aí era o Ateneu Gomes Leal, na rua Aureliano Coutinho, nunca me esqueço, aí no bairro do Imbaré, se não me engano, a rua Aureliano Coutinho, Colégio Ateneu Gomes Leal, nem sei se ainda existe essa escola, onde eu comecei a fazer o ginásio. Rua Aureliano Coutinho, acho que é isso, tá? No bairro do Imbaré, tá? Então, até já esqueci, já perdi o fio da meada aqui. Meu Deus do céu. Mas essa questão uma experiência minha pessoal, particular, inclusive nessa mesma escola que eu citei, né? Por exemplo, era comemorado o Dia da Árvore. Dia da Árvore. Então, uma atividade sobre o Dia da Árvore, isso no ginásio, acho que era o primeiro ou segundo ano do ginásio, tá? Então, é claro que essa professora deu a liberdade para alunos fazerem, ou de forma monográfica, fazer uma monografia, um trabalho, sabe aquela coisa de trabalho de papel ao maço, aquela coisa sobre o Dia da Árvore, ou um tipo de um cartaz, ou partir para a comunicação visual, uma série de cartazes de apresentação do grupo, de cartazes, né, promocionais do Dia da Árvore, ou um trabalho mais monográfico, né? E, é claro, a coisa pessoal minha, né? Eu acabei optando por trabalho monográfico individual. Enquanto a maioria da classe, claro, a maioria da classe foi por trabalho em grupo, partindo para cartazes de comunicação visual, e eu dentro de um grupo minoritário. Então, isso é muito interessante, isso é importante. Esse tipo que eu vejo de inclusão, não de massificação, né? O método pedagógico do professor como um trator nivelador, né, sobre a forma como os alunos aprendem, né? Então, isso é muito importante. Nunca me esqueço dessa, foi marcante esse tipo de experiência escolar que eu tive, né? Essa liberdade que essa professora, o que era uma coisa rara naquelas épocas, né? Anos 70, auge da ditadura militar, né? Era uma coisa muito rara isso, né? Mas aconteceu. Vamos lá, depois desses recuerdos, vamos lá então ao clipe número 4. Clipe número 4. Vamos lá. Mais da metade dos cursos de EAD de formação de professores tem conceito 1 ou 2. Já que estamos aqui discutindo
dia do pedagogo, né, dia 20, entra essa notícia aqui de cunho de natureza mais negativa, tá? Quase 52% do curso de formação de professores com pedagogia e licenciaturas na modalidade de educação à distância, EAD, ficaram com o conceito ENAD 1 e 2, 52% dos cursos, tá? Conceitos ENAD 1 e 2. São 682 cursos à distância nas faixas mais baixas do indicador de qualidade dos cursos de graduação. Tá? Isso, vê esse trecho aqui, vamos lá. O conceito ENAD foi calculado com base no desempenho de alunos concluintes que participaram da Prova Nacional Docente, o PND, aplicado em outubro de 2025. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Educação, foi nessa quarta-feira agora, dia 20. O resultado mostra um cenário preocupante na formação de professores, já que 60% dos participantes eram concluintes do curso EAD, o que reforça uma preferência por cursos à distância, que tende a ter conceitos mais baixos. O desempenho dos alunos na PND reforçam isso. Enquanto 73,9% dos concluintes de licenciaturas presenciais foram avaliados como proficientes, apenas 46,9% dos concluintes de AD atingiram a proficiência. Tá? A gente sabe que o ensino à distância, né, principalmente depois do isolamento social, o caso da pandemia, a crise sanitária global, da Covid, cresceram os olhos dessas instituições de ensino da coisa do EAD. As escolas e universidades, principalmente a faculdade, a universidade, funciona. As coisas funcionavam do mesmo jeito. Tá? Mas no caso dos professores, né, ensino à distância, realmente é, no mínimo, um pecado, na minha opinião. Que a gente sabe que a profissão do professor, a atividade do professor, e ainda mais num curso de pedagogia, licenciatura, que é quando o professor estabelece o nível metalinguístico em relação à sua própria atividade, né? A gente sabe que a natureza, o cerne desse tipo de atividade é presencial, é sala de aula. É você modular o discurso em relação ao feedback, tá? Em relação ao feedback da própria sala de aula, que você modula o seu discurso, modula a sua atividade, modula a sua metodologia e suas estratégias de ensino. Tá? Então, é complicado, o que deveria ser uma exceção, está começando a ficar uma regra. Tá? Esse é o grande problema dessa coisa do ensino à distância, que a gente sabe que cresceram os olhos das faculdades, universidades privadas, principalmente esse tipo de atividade, que você pode simplesmente encher de aluno uma sala de aula, como foi a minha experiência, né, que eu tive na universidade aqui em São Paulo, durante durante a pandemia, que na minha disciplina, que era a teoria da comunicação, você tinha alunos de 3 a 4 campi, tá? De vários lugares, então enchia, era bizarro, um completo absurdo. Isso é um contrassenso pedagógico, tá? Então temos esse nível da comunicação. A comunicação não é apenas o conteúdo, tá? É a ideia aqui de transformar o professor em conteudista. Não é apenas o conteúdo, tá? Mas é esse nível mais pragmático da comunicação que envolve essas inter-relações com o próprio receptor que são invisíveis, tá? Que envolve a dinâmica da interação. Coloca desde escolas da teoria da comunicação como do interacionismo simbólico, tá? Que às vezes é muito mais importante do que o próprio conteúdo que está sendo passado. É o tipo de relação que está sendo criada, tá?
que pode se transformar esse tipo de a qualidade dessa relação em um dispositivo pedagógico até. Tá? Vamos agora ao quinto e último clipe aqui dessa edição. Estamos agora nos policiando, né? Agora estamos limitando cada edição a 5 clipes, né? Senão fica muito longo isso daqui. Vamos lá, quinto e último clipe. Saúde mental na escola, por que falar da esperança se tornou urgente? É um conceito aqui, na verdade, essa aqui é da revista de educação. Na verdade, eu achei esse título, não é bem saúde mental na escola, é saúde existencial, a qual a autora aqui, ela se reporta, essa autora que vocês estão vendo aqui a foto dela, Beatriz Helena Galian, ela é diretora acadêmica aqui do Colégio São Luís, aqui em São Paulo. Tá? Esse artigo foi publicado pela revista Educação agora dia 18, no último dia 18. Tá? É justamente no horizonte mais amplo de cuidado e formação integral que a escola se firma como um espaço de sentido. Ela está colocando aqui um conceito bem interessante de saúde existencial. Tá? Esse trecho aqui, o que está acontecendo com os nossos estudantes? Alguns fatores do cotidiano andam impactando diretamente o bem-estar. Rotinas desorganizadas, privação de sono, alimentação inadequada, uso excessivo de telas, estão associados ao aumento de ansiedade e impulsividade. Associado também a isso está o papel das mídias, as notícias. Então, temos notícias que não são nada boas, como guerra, polarização política, crises econômicas. Por onde você anda, por o que você vê nos meios de comunicação, vivemos naquilo que o filósofo Byung-Chul Han, como ela cita aqui, a certa altura no texto, nem otimismo, nem pessimismo, que vocês estão vendo, colocava como a sociedade do medo. Tá? O filósofo Byung-Chul Han oferece uma chave de leitura importante. Para ele, vivemos em uma sociedade marcada pelo medo, um medo difuso que atravessa a vida cotidiana e molda nossas formas de pensar e agir. Diante desse cenário, 2 respostas se tornam comuns. De um lado, o pessimismo, que reconhece a gravidade da situação, mas paralisa. Do outro, o otimismo simplista, que aposta em soluções rápidas e muitas vezes desconectadas da realidade. Essas soluções rápidas eu coloco bem no quadro aqui das soluções tecnológicas, os atalhos tecnológicos, principalmente a inteligência artificial, que vai oferecer esses atalhos e essa coisa da busca da otimização do tempo, do poupar tempo como uma forma, na tentativa de forma de saída. E de outra visão paralisante do medo que dá uma sociedade. Isso leva àquele par, né, que eu vejo 2 lados da mesma moeda, o niilismo e o hedonismo. Né? O niilismo, a ideia de que nada deu certo, portanto, vivemos numa espécie de vazio, nilo, né? Uma espécie de vazio. E o hedonismo, se não existe passado, nada deu certo, também não existe futuro. Então, vamos viver o presente antes que tudo se acabe. Tá? Vamos viver apenas o presente. Tá? É melhor viver 10 anos a 1000 do que 1000 anos a 10, né? Como dizia aquela música Decadência avec elegância, né? Que o Lobão gravou, alguma coisa assim. É melhor viver 10 anos a 1000 do que 1000 anos a 10. Então, esse papel contracíclico da escola, vocês estão percebendo, pela segunda vez eu estou colocando esse conceito. O primeiro papel contracíclico do pensamento científico voltado para o cotidiano, com uma forma cotidiana para os alunos, para se contrapor à opinião, ao negacionismo científico, etc., e à pós-verdade, principalmente em épocas de redes sociais. E segundo, essa coisa da esperança. Ela está citando esse livro do Byung-Chul Han, que eu recomendo aqui os professores a darem uma lida. É um livro pequeno, de fácil, rápida leitura. Esse filósofo sul-coreano,
o Byung-Chul Han, é bem interessante o espírito da esperança, que é o que anima esse artigo, né? Que a gente está comentando, esse clipe número 5. O espírito da esperança contra a sociedade do medo. Então, é claro que o texto, tá, coloca aquela questão que a gente fica perguntando-se. Por que a esperança importa na educação? O que a escola pode fazer na prática? É aquilo que eu sempre ouço. Qual é a saída, então? É claro que ela fala que as soluções não são simples, é aquela coisa do discurso do educador, do pedagogo, nunca as soluções são simples, tal. Estou brincando, não é isso? Como que ela fala, né? Não há soluções simples, há caminhos possíveis. E que caminhos possíveis são esses? Aí ela fala, isso implica em fortalecer práticas que promover escuta atenta, o vínculo, o cuidado com o outro, consigo mesmo, reconhecer limites, nomear emoções, aquela coisa das competências emocionais ou comunicacionais, socioafetivas, socioemocionais, criar tempos de pausa, favorecer experiências que integrem as dimensões do ser humano, compreendendo o sujeito em sua integralidade. São palavras bonitas, né? Que ela coloca no final. Mas é uma questão prática que se coloca aqui, a escola ser um movimento contracíclico. Ela oferecer esperança. Esperança, eu vou colocar um exemplo prático aqui, tá? É aquela coisa de que eu me lembro que nos anos 80, vamos colocar num aspecto mais popular, lembrar os mais antigos aqui, os movimentos da diretas já. Movimento das diretas já. Então havia um otimismo no país em relação ao fim da ditadura militar, a democratização, só que não saiu as diretas já, a emenda Dante de Oliveira não foi aprovada no Congresso, não venceu a ideia da eleição direta para presidente. Houve um refluxo, tá? Um baixo astral, que era sentido em sala de aula, tá? Nas universidades, essa coisa baixo astral, falta de esperança, perspectiva num horizonte, ainda mais associado ao fenômeno da hiperinflação, da crise econômica seríssima ali dos anos 80 e o desemprego, junto com a hiperinflação, que a gente sabe que a hiperinflação drena qualquer esperança de um tipo de sociedade, tá? Nem vou entrar nas considerações do dinheiro e do imaginário aqui, o imaginário social, mas essa questão que era uma coisa séria. Então, como isso acabou refletindo em toda uma geração, e como isso se refletiu em universidades, em alunos, em escolas. Isso foi uma coisa muito séria, isso dos anos 80. Então, daí essa coisa, a importância da escola, aqui, a referência que a autora aqui coloca do Byung-Chul Han, essa coisa da escola buscar um novo tipo de utopia, né? A palavra de utopia está muito desgastada, mas um movimento anticíclico, no sentido de criação de uma esperança. Por que esperança? Porque assim a vida tem sentido, tá? Ela passa a ter sentido em relação a atividades que buscam unicamente performance, resultado, desempenho, como ele aborda no livro anterior, a Sociedade do Cansaço. Sociedade do Cansaço foi o diagnóstico, né? Esse, da Sociedade da Esperança, é a resposta que o Byung-Chul Han dá aos problemas levantados no primeiro livro. E nesse texto aqui, bem interessante, que eu convido vocês a darem uma lida. Esse texto aqui, da Revista da Educação, tá? Dessa autora. Tá? Muito bem. Então, é isso, né? Então, é o conceito aqui dessa primeira edição, um movimento contracíclico que a escola deve ter, né? Que é uma missão, eu vejo dessa maneira. Muito bem, chegamos ao final, então,
do Clipando número 11, o clipe comentado da educação. Muito obrigado pela audiência de vocês, pela audiência e pela paciência, por que não? Então, aguardo vocês na edição número 12, gente. Valeu, tchau, tchau. Espero que essa edição, como as anteriores, tenha contribuído, pelo menos com algumas curiosidades, né, ou inspiração, ou novos insights, né, sobre a nossa área de educação. Valeu, gente. Tchau, até mais.